Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Muito bom estarmos juntos, muito bom perseverarmos no bem, no estudo, no autoconhecimento, no conhecimento da vida, na boa intenção de melhorar nossas atitudes, de fazer aflorar o bem, o amor que há em nós. Afinal, disse o profeta, confirmou Jesus, nós somos deuses e Deus é amor. Realizarmos-nos é exatamente dar cumprimento, dar realidade, dar efetividade aos nossos potenciais. É essa a felicidade factível, real, alcançável por todos nós. É essa a realidade, a felicidade suprema. Que assim seja. Perseveremos no bem. Muito bem. Estamos no capítulo 9, na segunda parte deste O Livro dos Espíritos, nosso guia de viagem. Nosso orientador, nosso líder de viagem, Allan Kardec, não poderíamos estar melhor assessorados, não é verdade? Muito bem. Hoje vamos estudar como nos defender, onde está nossa segurança espiritual, o que fazer para afastarmos as más influências. Veja que estudo precioso de hoje, não é? Muito bem, na questão 467, Kardec pergunta assim: o homem pode se libertar da influência dos espíritos que o arrastam para o mal? Existe alguma maneira de nós nos defendermos das más influências espirituais? E a resposta é sim. Os espíritos inferiores apenas se ligam às pessoas que os chamam. Ora, mas como nós chamamos os maus espíritos? Eles continuam. Esse chamado vem pelo desejo que essas pessoas possuem em fazer o mal, ou pelos maus pensamentos que cultivam. Então, sim, alguns de nós têm desejos de vingança, de prejudicar seus inimigos, supondo na vida uma guerra. Mas outros não. Sem desejar propriamente fazer o mal a alguém, cultivam energias, cultivam pensamentos sombrios, nefastos. E esse cultivo já é suficiente para atrair más influências, maus pensamentos, más vibrações, maus espíritos que querem nos influenciar. E precisamos entender como nos afastar. E aí vem a pergunta 468, em que Kardec pergunta assim: os espíritos que têm sua influência repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas? E a resposta é: o que você queria que eles fizessem? Quando não há mais nada a fazer, eles se retiram e abandonam aquele que não se deixou influenciar. Podemos comparar
com uma pessoa, com uma casa que tem formigas, baratas, ratos infestando a casa. O que os donos da casa podem fazer? Certamente limpar a casa. Só colocar veneno não vai adiantar se eles não limparem a casa. A atitude fundamental para libertar uma casa da infestação de ratos e baratas é a limpeza. Não é? Continuam os espíritos respondendo a Kardec. Se os espíritos que têm sua influência repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas. Os espíritos primeiro disseram que quando não há mais nada a fazer, eles se retiram e abandonam aquele que não se deixou influenciar por eles. Entretanto, ressalvam eles, os espíritos que nos tentam influenciar aguardam um momento favorável para retornar. Ou seja, se nós limpamos a nossa casa e com isso afastamos os ratos e baratas, se nós permitirmos que a sujeira se instale novamente, os ratos e baratas retornarão. Não é? Da mesma forma, os espíritos que nos querem arrastar ao mal aguardam um momento favorável para retornar, assim como o gato espreita o rato. Não é? Muito interessante. Questão 469. Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Qual é a fórmula? Como obter segurança? Como obter paz espiritual? Como nos afastar das más influências espirituais? 469, a resposta dos espíritos é a seguinte: praticando o bem e depositando em Deus toda a confiança. Só o louvor, só as orações, só os ritos religiosos, mesmo se praticados de coração, não são suficientes, ou pelo menos não para afastar por mais tempo as más influências. É preciso praticar o bem, que é o grande rito, que é a grande oração capaz de afastar os maus espíritos. Mas eles continuam. Assim, o homem repele a influência dos espíritos inferiores e anula o domínio que eles pretendem exercer. Os encarnados não devem atender às sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos, insuflam a discórdia e estimulam todas as más paixões. É preciso desconfiar especialmente daqueles que exaltam o orgulho humano, porque esses atacam os homens pelo seu lado mais fraco. A vaidade, o egoísmo, o orgulho. Continuam os espíritos: eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é? Podemos imaginar os espíritos mais densos que vivem num mesmo ambiente, vamos dizer assim, muito próximos de nós encarnados,
analisando-nos um a um, de acordo com a vibração que cada um de nós cultiva. De forma que um espírito que deixou a Terra viciado em qualquer um dos múltiplos vícios, do jogo, do sexo desregrado, mas tomemos o vício mais comum, por exemplo, da bebida alcoólica. Claro que o espírito após a morte não tem um bar para satisfazer o seu vício. E a não ser que ele queira, não terá a perspectiva da cura. Assim na terra como no céu, não há cura de vícios sem que haja uma sincera vontade de mudança por parte do viciado. Não querendo, portanto, se curar, ele sente a falta. Se não a mesma falta que o viciado encarnado sente, que é o costume do corpo. O desencarnado não pode sentir a mesma falta porque já não possui o corpo, mas sente a dependência psicológica. Costuma-se dizer que o alcoólico bebe porque o time ganhou, para comemorar, bebe porque o time perdeu, para amenizar a sua frustração. E da mesma forma, o viciado procurará no seu vício a alegria e a satisfação das frustrações, o afastamento das frustrações. E o vício, basicamente, ele é mental. Porque não nos habituamos a enfrentar os problemas, a conquistar as soluções. E assim, buscamos maneiras de amenizar a dor que nós próprios provocamos. Muito claro, quem tem esse vício mental faz o quê? Procurará o atendimento a esse vício de que forma? Colando nos encarnados viciados como ele. De forma que um bar que tenha viciados em bebida alcoólica será um banquete para os espíritos viciados em bebida alcoólica e que não possuem a vontade de se curar, assim como os encarnados que estão se embriagando. É estabelecida a sintonia, a colagem. E os espíritos desencarnados viciados vão vampirizar as energias, os fluidos que os encarnados retiram da bebida alcoólica. Exatamente como acontece em quaisquer dos outros vícios. Os espíritos que desencarnaram viciados em jogos e que não têm também boa vontade para se libertar, vão buscar os ambientes assim, vão colar nos encarnados viciados como eles, vão sugar as energias que eles auferem da prática do jogo e assim do sexo e assim da fofoca. Todos os vícios humanos vão encontrar uma correspondência entre encarnado e desencarnado que potencializam, que aumentam o vício. O alcoólico, sob a influência de um espírito, de um ex-alcoólico,
físico, ao ter os fluidos da bebida alcoólica sugados pelo espírito, vai ver aumentada a sua vontade de beber. É uma vampirização que aprofunda o vício, aprofunda a vontade de beber ou de se viciar. É um prejuízo mútuo que só é permitido por Deus porque serve à cura, na medida em que só haverá cura com vontade, só haverá vontade com a vivência da frustração, da experiência negativa com a bebida. Então, o alcoólico precisa de vexames, precisa viver o seu prejuízo para tomar consciência. Claro que cada caso vai exigir um nível de sofrimento. Para alguns, já os primeiros vexames, as primeiras perdas de emprego, de casamento, de afastamento de entes queridos já será suficiente. Para outros, não. Cada caso é um caso. Mas todos chegaremos até um ponto de mutação. Alguns sofrendo muitíssimo, outros sofrendo pouco, outros só antevendo os sofrimentos, já será o suficiente para buscar a libertação. Quem tem sido você nos seus vícios? Você já está pronto para realmente buscar a mudança? Ninguém que queira mudança sinceramente fica sem a assistência necessária. Como disse Jesus, busquemos o reino dos céus, busquemos assistência, busquemos a ajuda e a cura. Porque buscando o reino dos céus, tudo mais nos será acrescentado. Não caindo em tentação, como disse Jesus na oração, lembrada aqui pelos Espíritos, nos libertaremos de todo o mal. Cabe-nos não cair nas tentações para assim livrarmos-nos de todo o mal. Resistir. Nos conhecer o suficiente para sempre que entrarmos num ambiente onde prepondera a prática do vício que nos fragiliza, temos que ter ou a lucidez de evitar esses ambientes, ou se for impossível evitar e tivermos que entrar, temos que ter o máximo cuidado, a mais rigorosa atenção. Repetimos a grande receita de Jesus: vigiar e orar. Temos que vigiar nossas almas como uma pessoa vigia sua própria casa. Estabelecer medidas de proteção e ficarmos atentos para qualquer situação onde possa um ladrão pular o muro, ludibriar a vigilância, para então adotar as medidas necessárias para afastá-lo. Assim como quando um ladrão pula as defesas de uma casa, o seu morador atento adota medidas para afastá-lo, nós também somos estimulados por Jesus a vigiarmos permanentemente
nossas casas mentais, nossas almas, nossas vidas. Porque, como disseram os Espíritos aqui na questão 468, eles vão espreitar, aguardar o momento favorável para retornar, assim como o gato espreita o rato. Podemos dizer que o rato precisa ficar pelo menos tão atento quanto o gato, ou mais, para que possa garantir a sua segurança com a atenção permanente. Nós precisamos dessa atenção permanente, e assim que virmos que a nossa vibração baixou e que alguma influência espiritual ameaça a nossa harmonia, precisamos elevar a nossa vibração, buscar a nossa harmonia através de práticas que possam ser caracterizadas como a oração, que estão longe de se restringir apenas às palavras decoradas. Oração, não nos cansamos de lembrar, é tudo aquilo que melhora o nosso padrão vibracional. Sempre citando os exemplos da arte de elevada vibração, do contato com a natureza aberto, afetivo, fraterno, abraçando árvores, mexendo em terra, banhando-nos com abertura de coração, respirando conscientemente, servindo como oração, claro, as orações aprendidas, se conseguimos, se aprendemos a trabalhar com elas, ativando as sugestões preciosas que o Pai Nosso, que a Ave Maria, que a Prece de Cáritas, que a oração de São Francisco, entre outras, são capazes de nos fornecer. São capazes, mas só irão funcionar como orações, só irão propiciar a defesa, a segurança, a harmonia que nos é tão preciosa, se aquelas palavras estimularem imagens mentais, vibrações, sintonias, que não só afastem os maus espíritos, mas que atraiam os bons. Precisamos de um arsenal nesse sentido, especialmente nesse momento que a Terra atravessa, onde todos nós, a todo momento, temos sido muito assediados. Se estamos sendo a todo momento muito assediados, a todo momento precisamos estar atentos e com os mecanismos de elevação da vibração, os mecanismos de oração prontos para serem acionados. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito bom? Jesus sempre na veia, não é? Muito bom que estejamos sempre atentos a isso. Vamos saudar os amigos, Gugu Souza, gratidão a você também por estarmos sempre juntos, Adelaide Dias, Mari Pereira, fantástico estarmos conectados entre nós, com o melhor de nós. Muito boa noite, Enir Cajazeira, Andréa Santos. Essa irmandade, essa nossa fraternidade do Oração-Ação sirva para vocês como serve para mim. Um exercício, um fortalecimento, uma comunhão entre irmãos, com os irmãos espirituais e com Jesus. Que toda a terra
receba essa mensagem. Vigiar e orar. Que dessa receita fabulosa de Jesus provém toda a nossa segurança. Estejamos atentos e prontos para acionar mecanismos de elevação da nossa vibração. E, como dissemos, agindo assim, afastaremos os maus espíritos, daremos a eles exemplos da nossa própria melhoria e atrairemos os bons espíritos, dando a esses bons espíritos oportunidades de nos sugerirem boas ideias, de nos endereçarem boas energias, de nos abrirem as melhores sugestões. Muita paz e bem para cada um de vocês. Amanhã estaremos juntos novamente, continuando o nosso estudo sobre a nossa defesa espiritual. É urgente que nós ganhemos condições de nos defender. Estejamos juntos amanhã. Compartilhe esses nossos momentos, esses nossos ensinamentos, porque sem dúvida todos os seus amigos precisam também aprimorar suas defesas espirituais. Muita paz e bem e até amanhã.